Terceiro relatório. A influência sobre a humanidade é vital agora que nós falemos sobre a natureza do induzimento que está sendo colocado sobre a humanidade. Como esta é uma intervenção e não uma visitação, e porque seu alvo e objetivo geral é a dominação do seu mundo e a subjugação da raça humana, os métodos que serão empregados serão usados para encorajar, para induzir e para seduzir a humanidade para dentro de um papel cooperativo e servil aos seus visitantes. Como os seus visitantes não têm permissão para invadir este mundo abertamente, eles precisam usar esses métodos. Como existe mais de um coletivo operando no mundo buscando atingir este objetivo, todos eles vão usar esses métodos. Nisto, os coletivos operam de forma muito semelhante. Como eles não se aventuram para dentro de territórios não cartografados ou distantes, os coletivos devem manter seu foco onde eles possuem uma concentração de poder e onde a sua organização pode funcionar efetivamente. Nisto, eles se tornaram muito hábeis em usar os poderes de persuasão. O seu foco primário, além das suas avenidas normais de negociação e comércio, é ganhar acesso a mundos emergentes tais como o seu, e a novas descobertas minerais e biológicas nas regiões nas quais eles são dominantes. Na maioria das regiões, os coletivos são impedidos de ter uma presença militar além de suas próprias forças de segurança. Como resultado, eles precisam se engajar em atividades mais úteis e que consumem mais tempo. E ainda assim isto é visto por eles como apropriado aqui, porque eles querem a cooperação da humanidade. Eles não podem funcionar no mundo sem a sua ajuda. Eles não podem respirar a sua atmosfera. Eles não podem ganhar acesso aos seus recursos. Eles não podem viver sobre a superfície do seu mundo efetivamente, e então a fim de tirar total vantagem dos recursos do seu mundo e da posição estratégica do seu mundo, eles devem ter assistência humana. De fato, além disto, os coletivos que estão funcionando no mundo hoje querem adicionar um componente humano à comunidade e mentalidade coletiva deles. Não é simplesmente que eles querem que você seja uma força de trabalho para eles. Eles querem que você se torne uma parte deles. Isto aumenta a força coletiva deles e irá minimizar qualquer resistência no futuro que a humanidade possa montar para seu próprio bem. É por isto que existe um investimento tão grande em tempo e energia para ganhar a fidelidade humana, para se ligar com a humanidade através de cruzamento genético e para estabelecer uma associação profunda e pervasiva com a família humana. Este mundo é tão valioso que a intervenção não quer arriscar uma revolução humana no futuro. Tais revoluções já aconteceram antes. Nós podemos atestar isto a partir de nossa própria experiência. Nós somos o produto de tais revoluções em nossos próprios mundos. Embora as nossas circunstâncias foram bem diferentes das suas, a natureza da intervenção e os métodos empregados foram na verdade bem similares. É por isto que nós podemos falar com autoridade sobre este assunto. Os induzimentos que serão exercidos serão variados, dependendo de quem está sendo alcançado e com qual propósito. Para indivíduos que são considerados receptivos e cooperativos nos corredores do governo, o induzimento será a promessa de maior poder e tecnologia. A humanidade está em uma posição muito vulnerável neste sentido porque a sua crença na tecnologia e a sua esperança de que a tecnologia vai resolver todos os seus problemas é muito, muito forte. Isto, é claro, tem sido apoiado pela intervenção, porque esta é uma das avenidas principais na qual a humanidade irá provavelmente se tornar dependente da própria intervenção. Para aqueles nos corredores do poder em seus governos, aqueles indivíduos que forem considerados receptivos e cooperativos, a promessa de maior tecnologia e mesmo domínio mundial será apresentada. Isto pode ser apresentado através do ambiente mental como ideias enviadas às mentes destes indivíduos, ou, como já ocorreu, podem ocorrer encontros cara a cara com os próprios visitantes. E o que eles vão oferecer para a humanidade?
Eles vão oferecer à humanidade parte da tecnologia básica deles, certamente nada que eles consideram ser avançado, único, secreto ou sagrado para eles, propulsão básica no espaço, uso básico de energia eletrônica, metodologias de produção. Eles não vão ensinar sobre o poder no ambiente mental, porque eles não querem que a humanidade tenha este poder, a menos que seja completamente controlado e direcionado pelos próprios visitantes. E quem em seus corredores de poder poderiam resistir a tal tentação? Muitos irão sucumbir. Nestas ofertas eles verão riqueza, poder, controle, dominação e uma vantagem enorme sobre seus companheiros humanos e sobre outras nações com as quais eles estão competindo diretamente. Somente aqueles indivíduos cujo conhecimento é forte serão capazes de reconhecer o engano e resistir à tentação apresentada nestes induzimentos. As pessoas em posições de grande poder econômico e riqueza, se elas forem consideradas cooperativas e receptivas, serão alcançadas também. E novamente, quem dentre elas pode resistir a tal tentação, a tal promessa de riqueza, poder e controle? E contudo estes induzimentos são senão uma fraude, um meio de engajar outras pessoas nas atividades do coletivo, um meio de estabelecer uma relação forte. Aquelas pessoas que forem contactadas, aqueles indivíduos que viraram vítimas desta fraude, não entenderão o significado real por trás disso. E seja qual for a força e poder que for dada a elas, será somente uma concessão temporária. Como nós dissemos, os visitantes precisam de auxílio humano. Eles também precisam da liderança humana. Os coletivos não têm tantos indivíduos assim operando neste mundo, então eles precisam de uma hierarquia de autoridade humana para os servir. Eles precisam das infraestruturas que vocês construíram. Novamente, é por isto que eles não visitaram em um momento anterior. É por isto que a intervenção foi retardada até esta era no desenvolvimento humano. A intervenção precisa de governos, precisa de religiões, precisa de toda essa estrutura funcional através do qual a organização deles pôde fluir. Portanto, no início eles precisam ganhar aliados. Eles precisam ganhar seguidores. Eles precisam ganhar auxílio de indivíduos, especialmente daqueles os quais eles consideram estar em posições de poder e autoridade. Nós já falamos sobre isto no primeiro conjunto de nossos relatórios. E contudo precisa ser repetido, porque vocês precisam entender que estas coisas estão acontecendo e já aconteceram. Existem aqueles indivíduos em posições de poder no comércio e governo que já estão em relações com a intervenção. A quantidade deles irá crescer, e a força e influência deles irá crescer se a intervenção não for terminada e se uma educação pública não puder ser gerada com sucesso. O próximo grupo de indivíduos que tem sido mirados são os líderes das suas organizações religiosas. Aqueles dentre eles que forem considerados receptivos e cooperativos serão mirados, ideias e informações irão fluir para dentro das mentes deles até o momento em que um encontro direto puder ser arranjado. O que será oferecido para cada um deles é a promessa de que as organizações religiosas e ensinamento em particular deles se tornarão predominantes em uma nova ordem mundial. E até mesmo além disto, será prometido a cada um deles que o ensinamento religioso deles, sendo maior do que os outros, será capaz de se estender além do mundo e ter influência na própria comunidade maior. Que líder religioso dedicado poderia resistir a esta tentação de a sua tradição crescer e se estender mesmo além das fronteiras deste mundo? Nem todos os líderes serão contactados. Somente aqueles que são considerados serem receptivos e cooperativos e que possam se tornar simpáticos e funcionais dentro da própria intervenção. Intervenções são parte da sua própria história humana. Nós entendemos que tais coisas já aconteceram inúmeras vezes. Enquanto nações maiores tentam ultrapassar as mais fracas, elas buscam seduzir os líderes daqueles grupos e nações mais fracos com promessas de poder e autoridade e presentes de tecnologia, meiras bugigangas. Como isto tem sido efetivo? Contudo isto não é especial de seu mundo. Acontece por todo o universo.
Aos líderes das suas organizações religiosas serão dados a promessa de preeminência em seu mundo. Mesmo as crenças deles serão reconhecidas, contudo isto é senão uma farsa de novo. Os visitantes não se importam com as suas religiões. Eles acreditam que elas são somente a loucura e as superstições da humanidade. Tendo nenhuma religião deles mesmos que vocês possam reconhecer e entender, eles vão buscar usar a de vocês a fim de colher a sua fidelidade a eles. Os coletivos acreditam que isto é inteiramente ético, porque eles acreditam que a humanidade irá destruir o mundo sem a intervenção deles. Isto é naturalmente falso, mas esta é a crença deles. E eles acham que tais métodos são necessários para assegurar o fim que eles estão tentando alcançar. Os coletivos justificam estes comportamentos porque eles acreditam na superioridade da raça deles e na necessidade da missão deles aqui no mundo. O pensamento deles é: por que deixar os nativos arruinar o mundo quando nós podemos administrá-lo para eles e nós podemos ensiná-los o grande valor e benefício da nossa comunidade coletiva? É por isto que vocês precisam agora não ver a intervenção de uma maneira supersticiosa. Os visitantes não são anjos, e eles não são demônios. Eles são movidos pelas mesmas necessidades que movem a humanidade, e eles vão empregar muitas das mesmas técnicas que a humanidade já tentou empregar, embora em uma escala muito menor, a fim de atingir os objetivos deles. Em seguida, o induzimento será focado sobre dois grupos distintos de indivíduos. Na verdade, esses não são grupos de indivíduos, mas sim classificações de indivíduos. O primeiro são aqueles que são considerados psíquicos e sensitivos. O induzimento aqui é para validar a sensitividade deles e para induzi-los para dentro da mente coletiva da própria intervenção. Aqui estes indivíduos serão encorajados a apoiar a intervenção, e as suas próprias crenças a respeito das fragilidades e da pecaminosidade da humanidade serão encorajadas. E a esperança deles de que algum poder maior de fora do mundo irá chegar para resgatar a humanidade do seu próprio fim será grandemente encorajada. Aqui será ensinado a eles que eles são parte de uma associação maior de vida que é demonstrada pela intervenção em si. Aqui os pontos de vista e aspirações religiosas deles serão encorajados mas direcionadas para os coletivos. Será dito a estes indivíduos para confiar na presença extraterrestre que está no mundo, que ela está aqui para elevar a humanidade, para transformar a humanidade, e para resgatar a humanidade de seus próprios erros. Eles serão encorajados a se tornar os representantes da intervenção, a se tornar seus porta-vozes, a inspirar outros a dar a fé deles e a confiança deles à presença extraterrestre e para se tornar parte deste movimento em conscientização, esta grande mudança evolucionária que está ocorrendo em seu meio. Contudo estes indivíduos, sem saber a real natureza ou intenções da intervenção, inconscientemente se tornarão os seus porta-vozes e seus representantes. Tendo se tornado parte do programa de pacificação dos visitantes, estas pessoas irão agora pacificar outros e trazê-los para a intervenção. Então enquanto os visitantes buscam relações com indivíduos em posições de poder em governos e religiões, eles também buscam estabelecer emissários por toda a população humana. Para aqueles indivíduos sensitivos que não puderem se tornar receptivos e cooperativos com a intervenção, as habilidades e capacidades deles serão frustradas e neutralizadas. Se tais indivíduos começarem a ganhar um insight quanto à real natureza da intervenção, eles podem se tornar o alvo de verdadeira ruptura mental. Além disto, dentre os sensitivos e psíquicos, haverá uma busca por aqueles poucos indivíduos vivendo no mundo hoje que possuem uma percepção nata e intuitiva dos depósitos. A busca por estes indivíduos está em andamento. Os visitantes entendem que a chave para a fidelidade humana é a busca por poder, riqueza e realização espiritual. Aqui as pessoas irão cooperar contra seus próprios interesses se elas acreditarem que as atividades delas são ordenadas e apoiadas por um poder maior. Nós já falamos sobre isto em nosso primeiro conjunto de discursos. Contudo, novamente nós devemos elaborar neste ponto.
Talvez vocês verão aqueles que afirmam ser psíquicos e sensitivos apoiando e encorajando as pessoas a confiarem e a acreditar na presença dos visitantes, acreditando que os visitantes representam uma conscientização espiritual, uma força espiritual, até mesmo a evolução em si. Os visitantes irão dizer a eles: olhem, nós não temos guerra. Nós vivemos em paz e cooperação. Vocês não alcançaram estas coisas. Portanto, confiem que nós somos capazes de dá-las a vocês e ensiná-los os caminhos da cooperação e ensiná-los como viver em paz, harmonia e equanimidade. Quem dentre os idealistas podem resistir tal tentação, tendo perdido a fé no espírito humano? Tendo repudiado as instituições humanas até um certo ponto, eles agora olham para os céus por ajuda, por inspiração e por salvação em si. E quando eles são tomados pelos visitantes ou contactados pelos visitantes, tais predisposições os colocam na condição perfeita para se tornarem receptivos à intervenção e para se tornarem emissários para a intervenção. Aqueles que não cooperarem receberão informações confusas. Eles podem até ser tormentados mentalmente a menos que eles invoquem o poder dos não vistos, a presença angélica, para lhes ajudar. E eles precisam ganhar uma forte posição de resistência à intervenção com o entendimento real dos motivos dela. As nossas palavras darão a eles força e encorajamento. Em parte é por isto que a nossa mensagem é tão urgentemente necessária no mundo hoje. O próximo grupo que será contactado será daqueles que são representantes zelosos de suas próprias tradições religiosas. O fundamentalismo deles em muitos aspectos é muito próximo à filosofia e à mentalidade dos coletivos. Os coletivos suportam somente uma visão da realidade e somente uma visão de comunidade, e eles mantêm isto em reverência quase ao ponto de ser uma ênfase religiosa. Aquelas pessoas que são zelosas, especialmente aquelas que estão cheias de ira e ressentimento contra o mundo e contra aqueles que eles enxergam se opor a eles, se tornarão candidatos principais para defender uma cooperação com os coletivos e a destruição daqueles que são contra os coletivos. Esta é uma situação muito difícil e perigosa, porque os visitantes usarão a fidelidade humana e seus emissários humanos para executar suas atividades destrutivas no mundo. Não serão os visitantes que irão destruir aqueles que não forem e não puderem cooperar. Serão os sócios humanos dos visitantes, seus representantes humanos, que irão executar tal destruição. Desta maneira, a real natureza e propósito da intervenção se mantém oculta e tais atos de violência serão simplesmente atribuídos ao erro humano e à violência humana e demonstram a necessidade da intervenção. Porque os visitantes novamente vão dizer: olhem estes terríveis atos de violência. Nós não somos violentos. Nós não viemos com armas de guerra. Nós não destruímos vocês. Isto é o resultado da ignorância humana e da depravação humana. Nós vamos lhes ensinar como superar todas estas coisas. Assim mesmo a violência que é perpetrada pela intervenção será usada pelos visitantes para apoiar a superioridade deles e para contribuir para a ilusão que eles mesmos não usam engano, manipulação ou força para ganhar a vantagem deles. Claramente, existem indivíduos em seu mundo que são muito zelosos em representar as crenças e aspirações religiosas deles. Os não vistos nos falaram muito sobre isto, e nós, é claro, temos visto isto em muitos outros mundos. Não é algo exclusivo da humanidade. Contudo, é uma forma de paixão cega, e paixão cega alimentada por ira e hostilidade se torna uma força consumidora para o indivíduo, uma força que pode ser altamente manipulada e é vulnerável à usurpação pela própria intervenção. Tais pessoas zelosas irão reunir um movimento de estrita observância e irão lançar fora aqueles que se opuserem a tal estrita observância. Violência será aplicada sobre os não crentes, e eles deverão ser lançados fora. Desta maneira, através dos olhos da intervenção, aqueles que se opõem à intervenção e aqueles que não podem apoiá-la de bom grado serão identificados e serão separados dentre as muitas pessoas que habitam em seu mundo. E a peneiragem acontecerá no nível da interação humana.
Desta maneira, os visitantes vão reconhecer seus adversários verdadeiros e seus adversários potenciais. E tendo ganho agora uma rede de representantes humanos que são zelosos em apoiar e promover as causas religiosas deles, a intervenção irá usar estes indivíduos como um meio pelo qual a violência será perpetrada. Durante todo o tempo, os visitantes irão permanecer aparentemente acima e além de tal atividade e comportamento. Você pode parar neste ponto e se perguntar: bem, como tais coisas podem ocorrer? Isto parece tão extremo. Isto parece tão negativo, tão terrível. Mas para qualquer um que estudou a história humana, vocês verão demonstrações de todas estas coisas das quais estamos falando: manipulação religiosa, cruzamento genético, violência praticada contra adversários, particularmente em situações onde as populações nativas são encorajadas a aceitar e a receber novos visitantes. É muito mais fácil de se governar alguém que acredita na sua causa e que é cooperativo do que alguém que está simplesmente sendo subjugado. E assim a intervenção vai buscar usar estes induzimentos para ganhar tanta cooperação e tanta crença na presença deles e na causa deles tanto quanto for possível. Eles vão empregar indivíduos em posições de poder, aqueles que têm grandes sensitividades e habilidades psíquicas e aqueles que são representantes zelosos das tradições religiosas deles, para nutrir e gerar tal cooperação. Para a vasta maioria das pessoas no mundo, a intervenção será desconhecida e completamente oculta. Contudo, para aqueles que se tornarem cientes dela, ou porque eles foram levados, ou porque eles testemunharam evidências da intervenção em seu mundo, estes indivíduos serão ou encorajados a acreditar e a apoiar a intervenção, ou eles serão jogados de lado e atormentados por ela. Já existem indivíduos em seu mundo, nós entendemos, que têm sido jogados de lado e que estão atormentados, que viram e sentiram e reconheceram coisas que eles não podem incorporar em seu entendimento. Sem encontrar compaixão dentre seus companheiros humanos, eles se deterioram em depressão e em autodissociação. Aqui os visitantes tentam vincular vocês a eles, ou tentam desligar vocês. Somente alguém que estiver forte com o conhecimento será capaz de resistir ao induzimento e encontrar isolamento e liberdade do tormento. É por isto que aprender o caminho do conhecimento precisa ser encorajado. Aqui vocês precisam aprender a neutralizar as suas próprias tendências de querer ver um resultado bom e tomar uma posição esperançosa, o que os faz vulneráveis à persuasão e manipulação. Vocês precisam ver com olhos claros, olhos sóbrios, sem esperança e medo, mas com uma claridade do conhecimento dentro de você. Se você puder ganhar esta percepção, tudo o que nós estamos lhes dizendo e tudo do que estamos lhes lembrando se tornará tão evidente para vocês. Vocês não precisam estar vivendo no espaço para ver estas coisas. Vocês não precisam ter viajado ao redor da comunidade maior para entender o que está ocorrendo em seu mundo. Mas vocês precisam de assistência. Vocês precisam de uma perspectiva maior. Vocês precisam de um entendimento maior. Vocês precisam do encorajamento para ver claramente e não entregar a sua mente, o seu coração ou o seu mundo para nenhuma força que lhes promete paz, poder, liberdade e equanimidade. Porque estas coisas precisam nascer da própria natureza de vocês e das suas próprias atividades. Elas não podem ser forçadas sobre vocês ou até mesmo dadas a vocês. Vocês precisam alcançá-las e construí-las vocês mesmos. Neste ponto, no início, vocês precisam se informar. E vocês precisam se tornar sóbrios e sábios. Vocês podem duvidar das nossas palavras, contudo vocês não vão encontrar tal reafirmação em nenhum outro lugar, porque nós somos os únicos representantes dos seus aliados. As outras forças extraterrestres que estão efetivamente envolvidas em seu mundo, embora elas possam parecer apresentar a si mesmas como os aliados e os salvadores da humanidade, estão aqui somente para ganhar a fidelidade de vocês e para tomar controle de seu mundo. Vocês não têm amigos entre eles. A situação é muito clara, mas é muito difícil, muito desafiadora. Ela não é ambígua.
Embora vocês possam ter muitas perguntas sobre a vida na comunidade maior e sobre a realidade da própria intervenção, muitas perguntas que nem mesmo nós podemos responder com sucesso, vocês ainda podem ver claramente o que está acontecendo e podem montar o esforço necessário para resisti-la. Vocês possuem um poder individual e coletivo para fazer isto. Embora os visitantes tenham uma tecnologia superior, o sucesso de toda a missão deles se baseia na habilidade deles em persuadir e encorajar a fidelidade humana. Vocês têm o poder para resistir isto. Vocês têm o poder para ver através do engano. Não é de tecnologia que vocês precisam agora, mas sim de conscientização, discernimento e convicção interior. A situação é muito clara, se vocês puderem enxergá-la, e uma vez que vocês enxerguem, vocês não terão dúvidas quanto ao que está ocorrendo, e vocês vão olhar em volta e verão com grande preocupação como outros estão indo juntos insensatamente, ou até mesmo encorajando a própria coisa que vai tirar da humanidade a sua própria liberdade e autodeterminação. Como já dissemos, todo este fenômeno não é uma situação mística ou complexa que esteja além do entendimento humano. É a natureza sendo encenada sutilmente, com grande habilidade. É um grande poder tentando tirar vantagem de um poder mais fraco. Tal atividade vai ser bem-sucedida ou vai falhar, dependendo da força e da determinação da força mais fraca. Os coletivos são impedidos de simplesmente assumir o controle de seu mundo. Os competidores deles não vão permitir isto, e as organizações dominantes que governam o comércio e troca nesta região na qual o seu mundo reside, não o vão permitir. Um coletivo vai funcionar de acordo com as regras, mas além destas regras, ele usará quaisquer meios que puder para assegurar seus objetivos e para cumprir a sua missão. Grande induzimento está sendo colocado sobre o mundo. Ele tem muitas avenidas de expressão e ênfase. Contudo, tudo é dirigido a um alvo: mover a humanidade para uma posição de confiança, fidelidade e subserviência à própria intervenção. Isto esconde totalmente a natureza real da ocupação que está sendo tentada em seu mundo. Esta ocupação se tornará facilmente reconhecida uma vez que ela for completamente estabelecida, mas a esta altura será muito tarde para vocês neutralizarem as suas influências sem grande luta e sacrifício. Portanto, nós insistimos e encorajamos fortemente que vocês coloquem este fenômeno na frente da conscientização e atenção de vocês. Vocês têm tempo para terminar a intervenção. Ela pode ser terminada. Vocês têm o poder e a força coletiva para fazer isto. Não é tecnologia que é a sua desvantagem. É ignorância. É ganância. É hostilidade. É ingenuidade. Estas são as coisas que vão minar a força da humanidade. São estas coisas que vão possibilitar que o mundo seja tomado sem guerra e sem violência sendo executada em grande escala. Mas é este poder do conhecimento dentro de vocês que irá fazer toda a diferença em impedir isto, uma vez que vocês ganhem os olhos para ver e possam entender a situação claramente.